Muito bem, pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira falando sobre NFL e falando sobre esperança. Quero falar um pouquinho sobre esperança, porque assim, tem um certo time na NFL que fica lá em Nova York que há muito tempo não tem perspectiva. Sabe aquele time que você vê e, mano, você sabe que não vai pra frente? Você sabe que não vai dar em nada? É isso que o New York Giants vem sendo há um bom tempo. Já faz muitos anos que o torcedor do Giants não tem motivo pra acreditar, pra ter esperança. Todo ano o torcedor do Giants começa a temporada já torcendo pra ela terminar, tá ligado? Sabe quando você acorda querendo dormir de novo? É o torcedor do Giants todo começo de temporada. Só que nesse ano as coisas parecem que estão diferentes. Ontem, no Thursday Night, enfrentando o Philadelphia Eagles, o atual campeão do Super Bowl, um dos melhores elencos da NFL, o New York Giants conseguiu uma vitória colossal. Venceu o Eagles de virada por 34-17. Mano, é um resultado... Vamos falar real aqui. Foi uma das maiores vitórias do Giants nos últimos anos. Ah, Luiz, então você tá falando que pro Giants vencer o Eagles é igual vencer o Super Bowl? Irmão, no contexto que o Giants se encontra nessa última década, sim, é como vencer um Super Bowl. Porque você tem noção que o torcedor do Giants não viu nada parecido com o que viu ontem em muito tempo, cara. Qual foi a última grande vitória que o torcedor do Giants viu? Considerando o adversário, o contexto. Cara, então sim, o Giants venceu o Eagles ontem. Foi um Super Bowl pros caras. E se eu fosse torcedor do Giants, eu estaria tratando dessa forma. Eu estaria comemorando dessa forma. E tem que ser comemorado. A vitória, mas principalmente o desempenho de Jackson Dart e Cam Skatebo. Esses dois moleques, eles são o motivo pro torcedor do Giants ter acordado hoje com esperança de um futuro melhor, com esperança de um futuro mais promissor. Esperança essa que o torcedor do Giants não tinha há muito tempo. E não vem me falar de Daniel Jones. Pelo amor de Deus, não vem me falar de Daniel Jones. E assim, o torcedor do Giants que criou esperança com o Daniel Jones, ele é maluco. Porque não tinha como. Só que no caso do Dart e do Skatebo é diferente. Porque são dois moleques que estão performando num nível muito bom. E além de estarem performando bem, eles estão mostrando algo que muitos jogadores do Giants dos últimos anos não mostrou. Que é o quê? Brilho na cara, coragem, vontade, raça. São coisas que sobram nesses dois moleques. O Jackson Dart é o quarterback mais talentoso? Não é. O Skatebo é o running back mais talentoso? Não é. Mas são dois jogadores, são dois meninos que tem, mano, um coração, uma vontade absurda. O Skatebo é maluquice. O Skatebo, ele até passa da raça. O Skatebo, ele é maluco. Ele é psicopata. Só que é um... É foda falar isso. Mas é um psicopata bom. Porque é um cara que não mede esforços pra vencer. É um cara que em toda posse, em toda carregada, ele dá 110%. Mano, ontem o jogo tava ganho. Ele recebeu ali a bola. Irmão, parecia que o Giants tava perdendo, porque ele foi pra cima dando cabeçada, ombrada. Ele é maluco. Pô, a cena no final do jogo, ali na entrevista, ele rasgando a camisa com o Fitzpatrick, pô, aquilo é cinema, tá ligado? Com o Jackson Dart ali vendo, vibrando também. E o Jackson Dart é outro, dando cabeçada em defensor, passando por cima. Mano, são intangíveis que poucos jogadores da idade desses dois têm. Poucos. E é muito por conta dessas características que esses dois têm que o Giants venceu ontem. O Eagles fez um jogo ruim. A defesa do Eagles ontem foi muito ruim. Tem que levar em consideração também os desfalques. Fez falta. E o ataque do Eagles tá uma coisa deplorável. O ataque do Eagles tá muito ruim. Ontem o Jalen Hurts muito mal, né? Interceptado, errando o alvo limpo. Pô, aquele passe que ele errou pro Devonta Smith completamente aberto, pô, aquilo lá não dá. Um quarterback do nível do Jalen Hurts, campeão, MVP do Super Bowl, não pode errar um passe daquele. Não pode, tá? Então sim, o Eagles errou, o Eagles teve problemas, tá? Teve problemas, não tô falando que não teve. Mas o Giants tem muito mérito. E esses dois moleques têm mérito demais, cara.
pô, mano, você tem noção que o Jackson Dart, na sua terceira partida como titular, tá? Teve um jogo de 195 jardas passadas, um touchdown passado, 59 jardas terrestres e um touchdown terrestre contra o atual campeão. Você tem noção que ele teve isso? E sem o seu melhor recebedor, porque o Malik Nabers tá fora. Você tem noção do que ele fez? Isso é bizarro, isso é bizarro. E para mim, o momento que deixa claro o quão importante o Jackson Dart já é pra esse time do Giants é o momento onde ele sai do jogo por conta de uma lesão, entra o Russell Wilson, ele erra um passe grotesco e o Brian Daboll, ele olha desesperado pra sideline porque ele quer o Jackson Dart de volta logo. Porque ele sabe que com o Jackson Dart, o time é outro. E ele também sabe que o Russell Wilson é um aposentado em atividade, né? O Russell Wilson, inclusive, por favor, Russell Wilson, se aposente, porque tá constrangedor. Tá constrangedor. Então, assim, é um cara que mesmo tão jovem, com tão pouca experiência, ele já, mano, conquistou o elenco e conquistou a torcida. Conquistou a torcida. E o Scatibo, mano, o Scatibo, ele já é pra ter camisa aposentada no Giants, porque é surreal, mano. A ligação, né, que o bond que criou-se entre Scatibo e torcida do Giants é muito maneiro. Porque o torcedor do Giants vê no Scatibo um cara que tá disposto a morrer em campo pelo time. E dá pra contar nos dedos de uma mão os jogadores do Giants dos últimos anos que mostraram isso. Dá pra contar nos dedos de uma mão. O Scatibo mostra isso, cara. O cara meteu o hat-trick de touchdown contra o Eagles, cara. Dando cabeçada, ombrada, passando por cima de todo mundo. Então, a vitória de ontem, além de ter sido um resultado muito bom por si só, por ter sido uma grande vitória contra um grande time, contra o atual campeão por 34-17, ela é uma vitória muito importante porque é um resultado, é um jogo que dá esperança pro torcedor do Giants, que dá perspectiva pro torcedor do Giants, especialmente por conta desses dois moleques. Tô falando que o Giants vai brigar por pós-temporada já agora, que o Giants vai pro Super Bowl? Não tô falando isso. Inclusive, essa temporada o Giants não deve ir pra pós-temporada, provavelmente não vai. Mas o futuro existe. Existe perspectiva. Com o Jackson Dart, com o Scatibo, com o Malik Nabers voltando temporada que vem, o torcedor do Giants pode se dar o direito de sonhar. E isso tem um valor muito grande. Isso tem um valor muito grande. O torcedor poder sonhar, o torcedor poder ter esperança, e é uma esperança justificável, não é uma esperança etérea, é uma esperança justificável. O torcedor poder ter essa esperança, mano, isso vale muito, cara. Porque não tem nada pior do que você torcer pra um time que você não acredita. Quando o próprio torcedor não acredita mais no time, mano, fudeu. E o torcedor do Giants tava nessa. Só que agora mudou. Então, eu só quis fazer esse vídeo pra falar sobre isso, sobre essa questão da esperança. Porque isso faz muita diferença pro torcedor, mano. Falando da minha experiência com o Thunder, né? Eu sou torcedor do Thunder na NBA. Quando o Thunder trocou Paul George, Russell Westbrook e iniciou um processo de reconstrução, cara, eu perdi as esperanças com o time, sabe? Eu aceitei que o meu time não ia mais competir. Que eu não veria mais o meu time brigando por algo por muito tempo, né? E era uma merda, cara, começar a temporada sem ter muita perspectiva. Se bem que até no primeiro ano de tanque, o Thunder competiu ali com o Chris Paul e tal. Só que depois, cara, o Thunder teve ali um periodinho onde não brigou por nada. E é muito ruim isso, é muito ruim. Só que aí o Shea ascendeu como uma potencial estrela. J-Dub, Chet foram dois moleques que chegaram no draft e já deram resultado imediato. O Chet acabou dando resultado só na temporada seguinte, porque na primeira ele machucou. Mas o J-Dub, cara, no primeiro ano ele já jogou pra caralho. E isso fez o quê? Me deu esperança. E aí, nessa última temporada, né, eu fui agraciado com o primeiro título do meu time. Foi uma alegria absurda. E, sinceramente, cara, eu acho que o torcedor do Giants, ele pode experienciar isso um dia. Ele pode acreditar nisso. Coisa que até 2 meses atrás, não era possível. Por quê? Porque não havia essa perspectiva. Agora existe. Então, eu tô muito feliz, cara, pelo torcedor do Giants, mano. Porque se tem uma torcida que sofreu e que sofre ainda, é o torcedor do Giants, mano. Só que ontem e nessa temporada, eles vêm tendo algumas alegrias. E ontem foi uma alegria imensa. Então, é isso. Só quis aqui
falar um pouquinho sobre essa questão da esperança. Resultado excelente pro Giants e um resultado bem ruim pra Filadélfia, né? Segunda derrota seguida, temporada passada mesmo, só, né, pra comparação, o Eagles não perdeu 2 jogos seguidos nenhuma vez. Nenhuma vez. Já rolou nessa temporada. E agora, eles pegam o Vikings, que não tá de bobeira. Não tá de bobeira. Então, tá na hora de Filadélfia abrir o olho. Até porque, mano, Filadélfia até perder pro Broncos, tava invicto e tal, mas não é como se o Eagles estivesse jogando pra caralho. Não tava. O ataque tá engasgado desde o começo da temporada. A defesa tá apresentando vários problemas, especialmente na secundária. Então, tá na hora de abrir o olho. Jalen Hurts não tá jogando bem. Não tá jogando. A única coisa que segue dando certo pro Eagles é o tush-push. Ontem mesmo teve o quê? Naquela jogada foram 3 ou 4 tush-pushes direto. E aí, todos com falta no lance e a arbitragem não marcou. Também a arbitragem é brincadeira. É o que eu falo, mano. Eu não sou contra o tush-push. Não tem que proibir. Mas a arbitragem tem que começar a marcar falta quando tem. Porque é brincadeira, pô. É brincadeira. Mas enfim. É isso. O que você achou do jogo? Concorda que o torcedor do Giants pode ter esperança ou você acha que tem que esperar mais um pouco? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E tamo junto. Beijo no coração de todos e a gente se vê mais tarde com mais vídeo.